O Tita acabou de falar, foi campeão pelo Grêmio na Libertadores, já tinha sido campeão com o Flamengo na Libertadores, foi campeão do mundo com o Flamengo também. E no meio disso tudo, um pouquinho antes, ele foi o jogador da seleção brasileira. Primeiro levado pelo Cláudio Coutinho, que era técnico dele no Flamengo, e depois pelo Tele Santana. O Tita participa das eliminatórias da Copa do Mundo, de uma das maiores seleções que, mesmo não tendo vencido, é reconhecida até hoje, que é a seleção brasileira de 1982. E aí vem a Copa do Mundo e você não está lá. Eu quero saber o seguinte de você. Você já me falou que rolou um certo, digamos, arrependimento. Me falou lá atrás. Mas eu quero saber uma outra coisa de você. Quando é que você viu que você... vou abdicar da seleção brasileira? E por quê? Quando é que foi? Eu lembro que as eliminatórias você disputou. Eu estava num jogo no Maracanã contra a Bolívia e você jogou. Sim. Você fez gol lá na Venezuela, no Serra Dourada. Sim, fiz 2 gols nesse dia. Foi quando eu decidi não jogar mais na ponta direita. Ou seja, eu já vinha amadurecendo essa situação. Eu já vinha amadurecendo. Porque o meu primeiro contrato, quando eu renovei com o Flamengo, né, que... Eu estava na dúvida, sai do Flamengo ou não sai, sai do Flamengo ou não sai. Que bom até que eu não saí, né? Porque foi antes de 81. Eu participei dessa grande história do clube, né? Daquele grande time, né? Mas eu já vinha amadurecendo essa ideia de jogar na minha real posição, né? E essa situação também ia para a seleção. Porque é que eu pensei, eu falei, pô, como é que eu vou dizer que eu não jogo mais na ponta direita do Flamengo e vou jogar na seleção? Né? Ou jogo na seleção de ponta direita e não jogo no Flamengo, né? Então ou seja, numa infantil decisão, numa decisão de jovem, né? Porque eu só tinha 21 anos nessa época. E o Tele lamentou. Não, o Tele, cara, o Tele me adorava, cara. O Tele me adorava. O Tele tinha um carinho por mim, assim, porque o Tele, eu vou te dizer assim, eu acho que eu não vi o Tele jogar. Eu não vi o Tele jogar. Eu não sei quais eram as características do Tele, mas, por exemplo, na seleção, ele adorava quando eu batia na bola, com a perna direita, com a perna esquerda. A minha forma de ajudar e de fechar o jogo, né, de correr ali pelo setor direito. Eu acho que tinha uma semelhança dele, né, com o que ele fazia, com o que ele fazia no Fluminense, por exemplo, entendeu? Então o Tele me adorava. A minha decisão não teve nada a ver assim com problema com ninguém, nem com a diretoria do Flamengo, nem com a diretoria do CBF, nem com a comissão técnica do Flamengo, nem com a comissão técnica da seleção. Só que realmente eu falei, olha, agora eu vou dar um basta daqui para frente e não quero mais jogar nessa posição, né? Quero realmente jogar na minha posição. E foi quando eu abdiquei de jogar na seleção, que se formou uma grande seleção, que foi realmente a seleção de 82. E foi antes de 1982, porque nas eliminatórias que, no caso, foram realizadas em 81, você estava. Porque o que acontece? Foi no ano da Copa que você disputou, né? As eliminatórias eram seguidas, né? Porque você se classificava para a Copa, 1 mês ou 2 meses depois vinha a Copa do Mundo já. Né? Só que agora não, você classifica até dezembro, né? Aí você tem 6 meses, você tem 6 meses aí para jogar a Copa do Mundo, entendeu? Então, essa situação foi justamente 1 mês ou 2 meses depois da Copa de 82. Né? O nosso último jogo, nós fizemos esse jogo aí da Venezuela no Serra Dourada, que nós ganhamos de 5-0. Foi quando... Nós estamos gravando aqui no frente. Então foi praticamente essa situação aí às vésperas da Copa do Mundo, né? O time do Tele, na verdade, né, era aquele quarteto mágico, né? Com Falcão, Cerezo, Zico e Sócrates, eu e Éder. Né? O time, aquele timaço de 82, ele era desenhado dessa maneira. Né? Só que depois o Tele desenhou da seguinte maneira: o quadrado mágico, né? No caso Falcão, Cerezo, Zico e Sócrates, Serginho e Éder. O Serginho entra por causa da condição do Careca. Sim, o que aconteceu? Surgiu o Careca.
Isso. Né? Surgiu o Careca. Era esse quarteto, Careca e Éder. Né? Mas anteriormente, o centroavante era o Sócrates. Sim, eu lembro. O Sócrates não era meia, o Sócrates era 9. Era 9, exatamente. É isso aí. Se você vê toda a eliminatória, toda a eliminatória, né, era Zico e Sócrates. Era Zico e Sócrates. Começou com eu, Sócrates e Zé Sérgio. Depois o Zé Sérgio perdeu a posição para o Éder. Mundialito, foi assim. Exatamente, de 81. Isso, Mundialito, exatamente, que nós fizemos a final com o Uruguai. E aí o Sócrates saiu de centroavante, entrou o Careca, só que o Careca se machucou já 10 dias da Copa, né, e aí foi quando entrou o Serginho Chulapa.